Olá pessoal, aqui é o William Jacob. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e ao nosso estudo a respeito das obras de Leon Denis. É uma satisfação poder compartilhar também aqui com vocês essas reflexões, elas que já são enviadas e publicadas lá na Web Rádio Fraternidade. Então, aqueles que já nos acompanham por lá, eu gostaria de adiantar, até para a pessoa saber direitinho, né, que a gente tem também esse estudo lá. A reflexão que nós teremos aqui no canal é a mesma que já aconteceu na Web Rádio Fraternidade em relação ao livro O Porquê da Vida. Decidimos colocar aqui no canal para facilitar, de modo que aqueles que quiserem futuramente pesquisar e acessar, a gente tem um conteúdo aqui à disposição de todo mundo. Então a gente fica muito agradecido, né, de ter esse espaço aqui, de ter essa possibilidade. E, claro, preciso convidar todos vocês para se inscrever no canal, para deixar o seu like se você gostou. Se quiser comentar alguma coisa embaixo, fique à vontade, que na medida do possível a gente vai lendo e acompanhando o que vocês estão achando do nosso estudo. Ative o sininho, porque sempre que a gente publicar novas reflexões, novos estudos, novos vídeos, aqui também publico as minhas palestras, você será notificado aí direto no seu telefone, enfim. E a obra que nós estudaremos aqui por um período será o livro O Porquê da Vida, uma obra publicada por Leon Denis no ano de 1885. É um livro bem importante e espero que vocês gostem do estudo e que nos ajude aí dando o seu feedback, fazendo as suas críticas, as suas sugestões e também compartilhando com os amigos. E antes de iniciarmos a leitura e as reflexões do livro, é importante a gente destacar um pouco a importância desta obra. Este que é um livro que eu costumo dizer, né, quando tenho oportunidade, que talvez seja aquele que agrada a todos os tipos de leitor, de leitoras, porque ele consegue ser de fácil entendimento. Leon Denis traz uma linguagem muito simples, algumas vezes poética, mas sempre muito tranquila, muito leve mesmo. Então a gente vai ver que pessoas que nem espíritas são, eu já tive essa experiência várias vezes, que quando recebem esse livro de presente ou pegam emprestado, eles não têm dificuldade de ler e compreender um pouco do espiritismo. Então é um livro que a gente recomenda até para quem apenas simpatiza com a doutrina e não tem aí costume de ler obras mais filosóficas. Esta pode ser como se fosse uma porta de entrada, e já aconteceu com outros, de que lê esta obra, este livro, e depois se sente motivado a ler outros de Leon Denis, de Allan Kardec, em querer se aprofundar um pouco mais. É um livro que vai agradar também quem já é espírita há mais tempo. Então a gente vai observar pessoas que já leram todas as obras de Kardec, todas as de Denis, que faz palestra, que coordena estudos, que quando se depara com o porquê da vida, se encanta, porque Denis aqui ele vai trazer, além da linguagem simples que eu já citei antes, ele vai trazer algumas reflexões bem interessantes, algumas reflexões, algumas comparações, algumas analogias que facilitam muito até a compreensão daqueles que já estudam a doutrina há mais tempo. Então, fiquem tranquilos, vocês que estão aí do outro lado da internet nos ouvindo. Se você já é espírita há muito tempo ou se está chegando agora, a gente vai tentar trazer nestes próximos episódios, nesses próximos programas, reflexões que têm como, vamos dizer assim, como foco, como objetivo mesmo, demonstrar a todos vocês que Leon Denis é muito rico, oferece muitos recursos e a gente precisa aproveitá-lo mais. Este livro que foi lançado antes ou depois da morte. Quando a gente fala que Depois da Morte foi a primeira grande obra de Leon Denis, é porque o Porquê da Vida, se a gente for observar, ele é um livro fininho. É um livro. Eu vou usar aqui a edição
do CELD, a última, mais recente, é que ela tem um prefácio, né, muito bonito, inclusive, escrito pelo querido companheiro Humberto Schubert, e ela vai ter também ali um pós-fácio. O pessoal do CELD fez uma edição muito interessante. O pós-fácio, eles pegaram um trecho do livro A Morte Não Existe, escrito por Henri Renaud, e colocaram neste livro. Mas tirando o prefácio e o pós-fácio, que não fazem parte aí da obra original de Leon Denis, mas foram colocados quase como anexos, nós temos aqui no livro, estou olhando aqui agora, inclusive peço desculpa pelo barulho que fez aí, mas é porque precisei olhar, nós temos 74 páginas. E como diz um amigo meu, né, ele gosta de livro que seja fino, então esse aqui agrada. E além de ser fino, ele pede que a letra seja um pouquinho maior, então esse aqui também vai agradar. Então a gente pega este livro e já tive relatos, por exemplo, de pessoas que sentaram e fizeram uma leitura dele em 3 horas, ou menos do que isso. Então não é, eu até brinquei, falei, mas não devia ter lido tão rápido. Por quê? Porque quando a gente lê rápido, não dá tempo de fazer as reflexões, de fazer ali as conexões e dar uma meditada naquilo que se leu. Então, por mais que seja um livro simples, tranquilo, é importante que a gente leia um capítulo, no máximo, por dia, e faça uma reflexão. Eu estou falando isso em casa, né? Aqui vocês vão perceber que não dá para estimar quanto tempo eu vou ficar no livro, mas a gente deve ficar aqui um bom tempo. O Depois da Morte nós gastamos aí praticamente 4 anos, um pouco mais de 4 anos. É claro que o Porquê da Vida não vai ser preciso isso tudo, mas a nossa ideia aqui não é correr com o livro, mas é tentar extrair o máximo dele. É ele que teve uma tiragem imensa na sua época, é um livro que esgotava a edição o tempo todo, nova edição, esgotava, nova edição, esgotava. E a gente destaca, como eu destaquei o Depois da Morte como sendo a obra que trouxe para o Espiritismo a figura inesquecível de Eurípides Barçanufo, nós precisamos aqui agora destacar que o livro O Porquê da Vida, né, só para repetir, o Depois da Morte, vou usar um termo que nós não gostamos muito, mas converteu Eurípides. E o livro Porquê da Vida converteu ou trouxe para o Espiritismo Deolindo Amorim. Deolindo Amorim não é tão conhecido assim do grande público espírita, mas eu tenho certeza que muitos que me ouvem aqui agora devem se lembrar de Deolindo, com um espírita que viveu ali meados do século XX. Ele desencarnou em 1984 e ele até fez uma homenagem a Leon Denis, ele que era filósofo, e na sua cadeira na Academia de Filosofia ele então homenageou, cada filósofo tinha que homenagear um outro filósofo, e Deolindo homenageou Leon Denis, batizando ali, dando o nome da sua cadeira com o nome do apóstolo do Espiritismo. Deolindo é uma figura importante para o movimento, porque ele viveu numa época em que tinha ali um combate muito forte contra a Igreja Católica, que batia muito duro no Espiritismo, e Deolindo, ao lado de outros personagens, como o professor Herculano Pires, Carlos Embaçaí, que é um pouco antes, eram figuras importantíssimas nesse momento da nossa história. Uma curiosidade, Deolindo Amorim, ele era, né, eu vou falar era, porque quando estava encarnado, era pai do jornalista muito famoso, já desencarnado, Paulo Henrique Amorim, que durante muitos anos trabalhou aí nas principais emissoras de televisão do Brasil. Então é um livro que contagiou também e despertou o interesse pelo Espiritismo no próprio Henri Renaud, como ele vai destacar no pós-fácio do livro O Porquê da Vida, pela editora CELD, essa última edição. Henri Renaud, contemporâneo de Leon Denis, foi uma figura importantíssima ali no Espiritismo no início do século XX, na Europa, mas em especial ali também na França. Então é importante a gente destacar isso para demonstrar para vocês o alcance deste livro, né? Não é simplesmente uma obra
Ah, porque é uma obra fina, não consegue atingir os corações que exigem um pouco mais. Sim, quem lê Deolinda Morim e lê Henri Renaud perceberão um estilo, né, que é de alguém que não buscava na doutrina espírita um simples, né, uma simples obra romanceada, algo nesse sentido, não. São indivíduos exigentes e que, se foram tocados por essa obra, por que é que nós não poderemos? E alguém pode até pensar, mas eu já fui tocado, já sou espírita, já compreendi a importância de se estudar. Pois é, agora essa obra pode, ainda mais, mexer com a gente, despertar em nós um sentimento que talvez a gente está trabalhando e uma palavra a mais, uma reflexão diferente, pode nos auxiliar, né, nesse desabrochar, né, de um homem cada vez mais reto, de um homem cada vez mais justo, mais amoroso que precisamos ser. E uma outra informação, hoje o programa vai ser mais assim, né? Trazendo informações a respeito da obra. Eu estou usando aqui, já falei umas 2 vezes, me perdoe a repetição, a edição do Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro. Mas quem tiver em mãos aí da Federação Espírita Brasileira, é claro que dependendo da tradutora, do tradutor, a gente pode observar alguma diferença de palavra, mas o sentido, né, tende a ser o mesmo. E recentemente, eu gravei esse programa aqui em março de 2020, nós tivemos a notícia, né, de que a Edicel, que é uma editora, também está publicando esse livro. Então é interessante, um livro de Leon Denis, que não é um autor conhecido por todos os espíritas, mas aqueles que conhecem admiram, gostam e estudam. Então nós temos um livro de Leon Denis publicado por 3 editoras diferentes. Isso é algo incomum. Se a gente for analisar, é claro que a questão é de direito autoral. Leon Denis, a obra de Denis, ela é pública. Cabe a cada editora, obviamente, fazer a tradução por sua conta, né? Eu não entendo como é que funcionam as burocracias, mas já ouvi dizer que é assim que funciona. Então, a gente percebe que um livro só é publicado em 3 editoras caso ele seja bom e caso ele tenha procura. Porque senão a editora não publica, porque tem questão material, financeira, enfim. São muitas questões que envolvem a publicação de um livro. E nós temos o Porquê da Vida, publicado em 3 editoras, que é a FEB, o CELD e a Edicel. Então nós temos muitas oportunidades de adquirir essas obras. Aqueles que não têm ainda, acessem aí o site das principais livrarias no Brasil, procure no seu centro espírita, caso tenha uma livraria, procure com algum amigo na biblioteca, caso queira pegar emprestado. Bom, pessoal, então o que a gente tinha para hoje é isso. Hoje foi um estudo assim mais de apresentação da obra, demonstrar a importância dela para o movimento espírita e convidá-los, né, para que continuem conosco aqui nos próximos estudos. Aqueles que não se inscreveram e quiserem, se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho para que recebam as futuras reflexões, as futuras palestras, enfim, todos os vídeos que aqui publicarmos, chega para vocês aí. Se ativar esse sininho, chega uma notificação especial. E o último pedido que eu faço, é claro, quem puder compartilhar no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais, é uma forma que a gente tem de estar multiplicando e fazer com que esse conteúdo chegue a outras pessoas, a outros corações, e eventualmente possa consolar e esclarecer alguém além de nós mesmos. Então é isso. Muito obrigado a todos e até o próximo estudo do livro O Porquê da Vida.